Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez com você, evangelista Wellington Ramos, levando para você instruções que dá entendimento e crescimento espiritual e dar a você conhecimento de Deus. Vamos falar agora sobre a soberania de Deus. Eu quero falar para você sobre o propósito de Deus, o seu querer e a sua soberania. Deus pega um homem chamado Abraão e tira ele de uma terra pagã, de um povo pagão, e chama Abraão para com Abraão estabelecer um pacto para um propósito pelo qual Deus, na sua soberania, queria estabelecer esse propósito. Deus chama Abraão da sua parentela. E Abraão vem, Abraão já com uma idade avançada, e Deus dá um filho a Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão que iria dar um filho a Abraão. Agora, observe o objetivo de Deus pela promessa que ele fez a Abraão, pelo filho que ele deu a Abraão, dentro de uma velhice onde não tinha mais condição humana de gerar novamente, de procriar novamente. Deus pega, dá um filho a Abraão, esse filho chamado Isaac. Você sabe que a Bíblia nos fala que tanto Abraão como Sara já tinha encerrado a sua atividade de gerar, de procriar. Abraão estava com quase 100 anos quando teve Isaac, quando Sara, teve Isaac. E por que isso? Porque Deus deu a Abraão um filho na sua velhice. Porque Deus deu a Abraão um filho, Abraão já quase na idade de 100 anos. Isso foi um propósito de Deus para a sua glória, os seus propósitos, o seu querer, os seus planos. Porque Deus queria levantar, através de Abraão, queria levantar um povo, o qual ele fez nação, para que fosse um povo escolhido por Deus para levar o conhecimento desse Deus ao mundo que estava desviado e perdido dele. E Deus quis isso, através de Abraão, levantar uma grande nação, pois isso se concluiu hoje, a nação de Israel, que foi levantada através de Abraão. Abraão é o pai dessa nação inteira. Porque foi através desse homem que surgiu esse povo que hoje é nação, que não era nação. Então Deus, através de Abraão, Deus dá um filho a Abraão, porque Abraão não tinha mais condições de ter filho. Deus dá um filho a Abraão no propósito para a glória dele, para os objetivos de Deus. Porque a promessa de Deus, o que Deus opera na vida do homem, é para a glória dele, é para os objetivos dele. O homem tem que entender isso. Deus não opera o desejo do homem segundo o prazer do homem, segundo os deleites do homem, mas o deleite do homem segundo Deus. Deleita-te no Senhor e Ele considerará o que deseja o teu coração. Como diz lá em Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor. O deleite é no Senhor, é para o Senhor. Então Deus dá um filho a Abraão. Abraão agora tem Isaac. De Isaac vem Jacó. E de Jacó vem 12 filhos. E desses 12 filhos começa a povoar, começa a crescer. E José, nós sabemos que José foi governador do Egito. E de repente houve uma grande fome. E José pega seus irmãos e seu pai, sua família lá de Canaã, e traz para o Egito para que eles não viessem morrer de fome. E diz o texto lá em Gênesis 46, versículo 27, que toda a família de Jacó, o número era de 70 pessoas. 70 pessoas entraram no Egito. E quando José estava vivo com o faraó que José estava servindo, o povo viveu bem. Mas diz o texto que com a morte desse faraó, o outro faraó que assumiu o lugar do faraó que morreu, que era bem com José, começou a botar pressão no povo hebreu, porque viu que o povo estava multiplicando, crescendo. E ele começou a colocar fardo, opressão, oprimindo o povo de Jacó, o povo de José, que foi o povo de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e por isso que hoje a nação de Israel tem esse nome por causa de Jacó. E observe, meus amados, como Deus é tremendo, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso.
E é soberano e ninguém muda o que ele quer fazer, os seus projetos, os seus propósitos, suas ações. Não há ninguém que impeça. Através de Abraão vem Isaac. Deus permitiu a Abraão ter Isaac para que fosse gerada uma nação para glorificar o nome de Deus através do pai da fé que foi Abraão. A nação de Israel, que Deus levantou essa nação com um propósito. E esse povo que foi para o Egito era 70 pessoas. E de 70 pessoas o povo se multiplicou. E diz o texto da palavra de Deus que quando o povo saiu do Egito, só de homem tinha mais de 600 mil homens. Fora mulher, menino, mais de 600 mil. E Deus tira esse povo do Egito. E esse povo começa a peregrinar sem direção. E Deus dá a esse povo uma terra, o qual esse povo se estabelece. E hoje é a nação de Israel. Uma nação que não era nação. Um povo que era escravo. Um povo que era um povo pouco, pequeno, um povo simples. E Deus permitiu esse povo prosperar, esse povo prosseguir, esse povo multiplicar, para que hoje viesse formar a nação de Israel. Porque Deus levantou essa nação como uma nação eleita, como uma nação sacerdotal, para levar o conhecimento dele ao mundo, às outras nações. E Deus disse a esse povo, a sua nação de Israel, que não se contaminasse, que se santificasse, porque estavam servindo a um Deus santo, para que o povo das nações pagãs, que vivia a imundícia espiritual, adorando deuses como Baal, Baalim e como tantos deuses pagãos, que esse povo não se misturasse, que Israel não devia se misturar com o costume e os conceitos desse povo, suas crendices, suas vida de entendimento de Deus. Porque Israel foi levantado uma nação para trazer esse povo ao conhecimento do verdadeiro Deus. Mas Israel falhou na sua missão. Israel falhou, Israel se deixou contaminar, passou a idolatrar, passou a venerar, oferecer sacrifício a Baal, aos deuses pagãos, começou a se reverenciar a Satanás, os demônios, começou a viver uma vida que aborreceu a Deus. Mas ninguém frustra os planos de Deus. Observe que o objetivo de Deus ter dado a Abraão filho foi para que através de Abraão ele viesse criar essa nação, esse povo santo. Foi um propósito de Deus fazer com que Abraão tivesse Isaac em quase 100 anos. Irmão, a gente não pode pegar isso e dizer para as pessoas, porque Deus não vai pegar uma pessoa de 100 anos e permitir ele ter ele gerar um filho por gerar, não, irmão. Tudo tem um propósito. Então aquilo ali ficou ali. Aquele propósito de Deus ali foi singular ali naquele momento. E tanto é que hoje tem a nação de Israel aí estabelecida, uma nação forte, uma nação frutífera, uma nação que próspera, porque a promessa de Deus está nessa nação, irmão. E o diabo tem um ódio, tem ira dessa nação. Se o diabo pudesse destruir essa nação, já tinha destruído. Sabe por que não destrói? Porque essa nação é a nação de Deus, é o povo que Deus elegeu, levantou como seu povo, para que esse povo viesse levar o conhecimento às outras nações pagãs do Deus verdadeiro. E aí nós estamos observando que hoje Israel está contaminada. Israel falhou nessa missão. Israel hoje está contaminada. Dentro de Israel existe todo tipo de religião, todo tipo de adoração espiritual, todo tipo de veneração. É catolicismo, é espiritismo, é não sei o que. É tanta religião. Israel está contaminada. Mas Deus levanta agora a igreja através de Jesus Cristo para cumprir a missão pela qual foi um fracasso pelo Israel. E a igreja hoje é a nação santa, sacerdote de Deus, para levar o conhecimento da verdade, para levar o conhecimento ao povo do verdadeiro Deus, do verdadeiro caminho, da adoração verdadeira a Deus. É a igreja hoje. Então que você entenda isso. Os propósitos de Deus ninguém muda. Israel falhou, mas nem por isso os planos de Deus foram frustrados, porque Israel ainda vai realizar os propósitos pelo qual Deus estabeleceu para que se cumpra em Israel.
no período da grande tribulação, Israel vai se converter a esse Deus tremendo. E lá em Jerusalém será o Monte Santo, de onde todas as nações da terra vai até lá para conhecer e adorar o verdadeiro Deus que vai estar reinando de Jerusalém no mundo inteiro, que é Jesus Cristo. São histórias, são assuntos, instruções que você precisa conhecer. É muito bom conhecer isso. Isso é um assunto escatológico. Isso é um assunto muito espiritual e maravilhoso para que você, meu irmão, conheça os propósitos de Deus. Então estou levando esse propósito para você, evangelista Wellington Ramos, para você entender que nenhum dos planos de Deus, ele é frustrado. Ele é frustrado. E o propósito de Deus, fazer alguma coisa, permitir alguma coisa na vida do seu povo, é para uma finalidade, para glorificar o nome dele e para os propósitos dele ser realizados. Então, tem muita gente aí buscando Deus para satisfazer os seus desejos, os seus deleites, sua vontade. Isso aí, irmão, você não conhece a Deus. Deus não trabalha assim na vida de ninguém. O importante é ter fé que Deus vai te dar o que tu quer, não é assim não. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai o concederá. Mas mais adiante a palavra diz que Deus concederá tudo segundo a vontade dele, não é segundo a nossa vontade. É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso ser instruído verdadeiramente, e que aqui no Evangelista Wellington, no nosso canal, no YouTube, na nossa página no Face, você tem essas instruções. Evangelista Wellington Ramos, levando para você as instruções que edifica e dá entendimento e conhecimento de Deus na vida do homem que busca servir a esse Deus, que é o verdadeiro Deus, que é o Deus único, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades, em que toda a humanidade precisa reconhecer para adorá-lo e mostrar sua gratidão a Ele. E para buscar nele o socorro, para que não venha a sofrer a grande perdição, a grande ira do juízo de Deus. Meus amados, hoje está aí a nação de Israel. Essa nação que está sendo sitiada por várias nações que têm ódio de Israel. Há um tempo atrás, o presidente do Irã, ele deu uma declaração. Aquela declaração foi uma declaração, o diabo falando na boca dele. Ele disse que não sossegaria enquanto não varresse Israel do mapa mundial. Ele vai morrer sem sossego e nunca vai varrer Israel do mapa mundial. Porque Israel foi estabelecida por Deus e ninguém impede aquilo que Deus opera. Israel vai triunfar e todas as nações vão se juntar contra Israel e vão guerrear contra Israel, e todas as nações vão sair derrotadas, porque quem vai socorrer Israel é o Messias, é o Rei dos Reis, é o Senhor que Israel não reconheceu quando ele veio, mas vai reconhecer no grande livramento que Deus vai dar a essa nação no dia da grande tribulação e do Amargedon, da perseguição do anticristo, quando as nações vão se juntar para destruir Israel. E aí, aleluia, o Senhor raiará das nuvens do céu. Nesse dia, todo olho o verá. Ele vai descer literalmente e vai varrer todos os inimigos de Israel e destruir todos aqueles que forem contra Israel. Isso vai ser depois do arrebatamento da igreja. Quer aprender mais? Então entra na nossa página no Face e entra no nosso canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, levando informações da Palavra de Deus que dá luz ao nosso entendimento. Amém? Deus abençoe.